Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja com você mais uma vez. Mais um dia, mais uma chance. Vamos buscar compreender o que Deus quer que nós compreendamos da sua vontade para que possamos enfrentar os desafios desse dia e vencê-los. Obrigado por quem está aí comigo. Não se esqueça de se inscrever caso ainda não tenha inscrito e ao final de deixar o seu gostei ou não gostei. Vamos ao tema de hoje, na montanha russa com Jesus. Bom, nós vamos ver aqui duas histórias. A história de Jairo, que era um líder religioso, líder da sinagoga, e nós vamos ver a história de uma mulher que sofria 12 anos com fluxo de sangue ininterrupto. Aquela mulher sangrava dia e noite. São histórias que mostram um contraste entre duas pessoas diferentes. Primeiro, a questão de ser homem e mulher, né? Naquela região, naquela época, isso era significativo. Os homens tinham uma posição social, as mulheres tinham outra, mas bem abaixo. As diferenças já começam por aí. Essa mulher sofria de um fluxo de sangue que a tornava impura, e ela era, pela lei, proibida de se aproximar de alguém, porque o contato com alguém fazia com que esse alguém se tornasse impuro também, impedindo essa pessoa de entrar no templo, só para você ter uma ideia. Mas Jairo era diferente, era o líder da sinagoga, ou seja, alguém desejado por todas as pessoas. Todo mundo queria que o Jairo visitasse a sua casa, por exemplo. Essa mulher, todo mundo queria distância dela. São duas pessoas diferentes e situações totalmente diferentes. Mas algo comum aproxima Jairo e essa mulher, a sua necessidade. Ambos tinham uma necessidade. Jairo, diz a Bíblia que a filha dele estava enferma e estava morrendo. É claro que os líderes da sinagoga, os líderes religiosos, não tinham muita amizade com Cristo, muito pelo contrário, eles eram aqueles que estavam buscando a morte de Cristo. Mas o desespero desse pai aqui fez com que Jairo se prostrasse. A Bíblia fala que ele se prostrou, olha só. Deixa eu ler a Bíblia para você. Em Marcos capítulo 5, versículo 21 em diante, diz assim: tendo Jesus voltado no barco para outro lado, fluiu para ele grande multidão, e ele estava junto ao mar. E eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. Vendo-o, prostrou-se aos seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, põe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Agora, que interessante é essa história, né? Esse homem, que provavelmente também estava entre aqueles que não eram tão amigos de Cristo, que não apreciavam tanto a presença de Cristo, em total desespero, porque a sua filhinha, como ele diz aqui, ele não fala filho, fala filhinha, né? Ou seja, aquilo que eu mais tenho de precioso, Senhor Jesus, o maior presente que eu recebi do céu está a ponto de ser me tirado. Por favor, vai e impõe a mão sobre ela, e ela será salva e viverá. É interessante, o desespero fez com que ele se prostrasse diante de Cristo e humildemente pediu, porque ele sabia que Jesus tinha a solução do seu maior de todos os problemas, né? Ele já dizia aí, ou já diz aí o ditado popular que existe solução, existe jeito para tudo, menos para a morte, né? Então Jairo estava diante da morte, estava diante de perder a sua preciosidade, que era a sua filha. Ele foi humildemente diante de Cristo, acreditando nele, e suplicou insistentemente. Eu não sei qual é o seu problema, a sua dificuldade, mas se você não estiver fazendo como o Jairo está fazendo, provavelmente isso explica por que você não está tendo alívio do seu sofrimento. Prostrar-se diante de Jesus, e aonde ele está, Jairo saiu de onde estava e foi até onde Jesus estava, prostrou-se insistentemente, pedia, e eu e você precisamos fazer a mesma coisa. E a Bíblia fala que, sem falar nenhuma palavra, Jesus se levantou e foi. Porém, algo inusitado acontece. Quando ele estava de caminho... Agora você imagina, pensa comigo aqui. Quando você descobre que alguém precisa de um socorro imediato porque está a ponto de morrer, você vai devagar ou vai depressa? Obviamente, você vê aí nas ruas das grandes e pequenas cidades, quando o SAMU é convocado, alguém liga, a viatura da ambulância, né, sai a toda velocidade com giroflex e sirene, passa nos faróis vermelhos, passa de maneira muito rápida,
justamente porque a demora pode significar a morte de alguém, né? Então, Jesus, ele foi sendo apertado pela multidão, muita gente, foi em passos lentos e, para desespero do próprio Jairo, ele viu Jesus parando porque uma mulher que havia 12 anos sofrendo de um fluxo de sangue aproximou dele e lhe tocou as vestes. Nesse momento ela ficou instantaneamente curada. Jesus então para e faz aquela famosa pergunta: quem foi que me tocou? Os discípulos ficaram surpresos, todos te tocam? Mas Jesus sabe fazer a diferença entre o esbarrão casual e o toque da fé. Aquela mulher não esbarrou em Jesus, aquela mulher foi de maneira proposital tocar-lhe nos vestidos porque acreditava que Jesus tinha poder para lhe livrar do mal. A Bíblia fala que essa mulher havia gasto o seu dinheiro com todos os médicos que ela havia consultado, mas o seu caso ia de mal a pior, gastou todos os recursos na direção errada. Muitas vezes a gente faz a mesma coisa, viu? Gastamos todos os nossos recursos em busca da felicidade em lugares errados, sendo que Jesus tem, desde o início, a solução, né? Tem jovens que acham que vão ser jovens, né? Vão ser felizes se eles buscarem a felicidade nas baladas, nas drogas, nas bebidas, no dinheiro, no sexo, para depois se dar conta que a única maneira de ser feliz é se prostrar ante Jesus e servi-lo. Aí sim encontra a felicidade. Eles vão perceber mais cedo ou mais tarde que esses estímulos que nos trazem momentos alegres não podem manter para sempre e permanentemente a felicidade. Essa mulher foi até Jesus, se prostrou e recebeu a cura. Jesus parou ali para falar exatamente com ela. Aquela mulher tinha talvez medo e receio de que Jesus pudesse repreendê-la, né? Por como você, mulher, se aproxima de um homem, como você, imunda, se aproxima de um rabino. Mas Jesus não queria somente curar o seu corpo, Jesus queria curar a alma daquela mulher. Jesus então olha para ela e diz: não temas, vá porque tua fé te salvou. E Jairo está em desespero só. De repente chega a informação: ô Jairo, não incomodes mais o mestre, a sua filha já morreu. Ou seja, há jeito para tudo, Jairo, menos para a morte. Bom, um dia Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Esse ditado pode ser uma verdade para nós, seres humanos, atados pela impossibilidade de algumas coisas, mas nunca para o Deus Criador. E Jesus olhou para Jairo e disse assim: Jairo, não temas, Jairo. Eu gosto dessa frase de Cristo: não temas, crê somente. Ei, qual é o problema que você está passando? Jesus fala a mesma coisa para você. Não temas, crê somente. Continue crendo, continue confiando. Olhe para o céu, se prostre diante de Jesus, obedeça-lhe a palavra, continue ainda com a sua integridade, continue com a sua fé, continue com suas orações, continue com o seu louvor. Acredite que Ele quer o melhor, sempre quer o melhor para nós. Tem um texto de Ellen White que diz que nós faríamos o mesmo que Deus faz se nós soubéssemos o fim desde o princípio, como Ele sabe, como Ele conhece. Então, se nós guiaríamos a nossa própria vida como Deus nos guia. Às vezes nós passamos por dificuldades e às vezes ficamos tentados a pensar que Deus nos abandonou, que Deus não se importa conosco, Deus não nos ama. Não, não. Deus está guiando a nossa vida a um fim extraordinário e maravilhoso. Passamos por dificuldades? Claro que passamos. Faz parte aí do plano de aulas que Deus tem para nos ensinar determinadas coisas. Por isso, não temas, creia somente, continue crendo. Jairo, diz a Bíblia que ouviu essas palavras. Bom, Jesus foi até a casa de Jairo, chegou lá e encontrou uma pequena multidão chorando porque a menina havia morrido. E Jesus então disse: olha, a menina não morreu, dorme. E eles começaram a dar risadas, a escarnecer, porque sabia que a menina de fato havia morrido. Jesus então tira aquelas pessoas do recinto, entra com Jairo e seus discípulos para o quarto e olha para aquela menina e diz: Talita cumi. Marcos traduz essa expressão como menina levanta-te, mas o termo e a tradução significa cordeiro, né? Era uma maneira carinhosa de chamar as crianças, meus cordeirinhos, minhas ovelhinhas, né? Então, cordeiro, levanta-te.
Queridos amigos, a morte é incapaz de continuar aprisionando aqueles a quem o doador da vida ordena: levanta-te. Ela levantou para a alegria, para o alívio, para a satisfação daquele pobre e desesperado pai. Viu aí? Deus tem soluções onde nós não temos soluções. No vocabulário de Deus não há a palavra impossível, porque para Ele tudo é possível. Ele tem misericórdia e bondade para com os seres humanos, a ponto de atender a 2 pessoas necessitadas naquele dia de problemas insolúveis. E você ficando aí desesperado e desesperada por algum problema que você porventura esteja vivendo? Se Deus te ajudou no passado, o que lhe faz acreditar que Ele vai lhe abandonar no presente? Continue crendo, creia somente e verás o poder de Deus sobre a sua vida hoje, mais uma vez. Ore comigo. Pai, obrigado por sua bondade, que lindas histórias que nós ouvimos da tua palavra. Nos ajude a ter a disposição daquela mulher que, mesmo contra tudo e contra todos, foi até o Senhor porque cria que se ao menos tocasse nas suas vestes seria curada do seu mal, e assim se foi. Como Jairo, que mesmo enfrentando os preconceitos da sua classe, foi até Jesus, se prostrou ante aos pés de Cristo, pedindo-lhe que lhe ajudasse em relação à sua filha, e o Senhor levantou-se e foi. Senhor, nos ajude a ter a mesma fé e disposição desses 2 personagens e receber do Senhor aquilo que nós necessitamos. Que possamos ouvir do Senhor: vá, porque tua fé te salvou. Nos ajude a manter a fé. Em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você. Amanhã continuaremos a nossa jornada. Aproveite aí bem o seu dia.